Já estamos de volta com o segundo bloco da sua revista eletrônica diária. Muito obrigado por você que na hora do almoço nos dá o prazer da sua companhia. E agora nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante para você, dona de casa, você mamãe de primeira viagem. Nós vamos falar a respeito do berço, porque é importante ter alguns cuidados, porque as crianças, elas dormem, brincam no quarto e às vezes é importante também na hora de dormir ter um cuidado com o berço da criança, não é mesmo? E para falar a respeito desse assunto está aqui ao meu lado o senhor Itamar Souto, ele que é chefe do Departamento de Qualidade do IPEM. Olá, Itamar, seja bem-vindo ao Amazon Site. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Amazônia Agora. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, telespectadores. É sempre um prazer o IPEM estar divulgando, disseminando informações tão importantes para a sociedade amazonense como um todo. Então, como eu havia falado, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do berço, das crianças. Quais são os cuidados necessários que as pessoas devem ter na hora de comprar um berço para o bebê? A partir de 2011, Tamires, a portaria 269, ela institui a obrigatoriedade de certificação dos berços. Tanto os berços infantis, aqueles fixos, os comuns chamados, os berços dobráveis e os berços conversíveis, aqueles que podem depois se transformar numa pequena mini caminha para a criança, certo? Esses berços precisam ser certificados. Desde junho de 2013 agora nós estamos fazendo fiscalização nos comércios já na fase educativa, informando aos comerciantes que esses produtos precisam estar já certificados. Para o consumidor, ele vai verificar na hora da compra, no ato da sua aquisição, se esse produto tem o selo de certificação do Inmetro. O selo de certificação do Inmetro passa a ser um referencial para o consumidor que esse produto foi amplamente testado, foi feito todos os ensaios necessários a fim de dar mais segurança ao bebê. Então, na hora da compra, é importante que a pessoa peça para o vendedor mostrar esse selo do Inmetro, né? Exatamente, porque o selo do Inmetro tem toda uma infraestrutura por trás, a nível de ensaio. Espaçamento, a questão do tamanho, da altura, tudo isso é feito em ensaios nesses modelos antes dele irem para a confecção na fábrica e depois comercializados. E Itamar, quais são os berços que apresentam mais perigo para as crianças? Na realidade, Tamires, não são os berços por si só que apresentam o perigo para as crianças, porque todo berço tem as suas particularidades. A gente precisa adequar os berços, certo? Tanto os comuns, como eu falei, os comuns, os conversíveis e os berços dobráveis, ele pode apresentar ou não risco, desde que seja utilizado de forma inadequada. Os berços com a certificação não significa que você está totalmente 100% seguro. As mães e os pais, os familiares presentes na casa precisam também tomar alguns cuidados para que realmente todo aquele processo de ensaio dos berços transmita uma maior segurança para a criança. Eu não posso te dizer assim, o berço X ou Y é o berço que apresenta mais risco, certo? Porque a certificação ela faz análise de vários fatores, mas precisa também da consciência e da sensibilização dos familiares e dos usuários que estão fazendo uso do berço para seus bebês, tomar algumas medidas cautelares para que aumente a segurança. E quais as dicas, já que você falou em segurança, quais as dicas de segurança que nós podemos falar para os pais terem nos quartos das crianças? Não deixar lençóis, fronhas ou plásticos ou algum material dentro do berço, que é muito comum às vezes deixar ali algumas fraldinhas, alguns lençóizinhos extra ao acaso, mas isso é um fator que pode vir a causar um sufocamento da criança, porque ela rolando de um lado para o outro, de repente esse lençol pode se enrolar. Então assim, a gente trata com ações preventivas. Não deixar brinquedos, não colocar algum brinquedo, alguma outra coisa que seja perfurante, de repente esqueceu de tirar e colocou a criança ali. Se o berço ele tem aquela hastezinha que vai direcionando a altura que você vai utilizar, verificar se ela realmente está travada, para evitar que de repente por si só solte, ou pela criança ter chutado, batido alguma coisa, solte e aí corre o risco da criança cair. Então são ações, são medidas preventivas que partem também dos consumidores. E aí, toda essa questão preventiva que eu estou falando aqui para você, toda essa questão preventiva que eu estou falando para vocês, tem que vir no manual de instrução do berço em si, com informações complementares, justamente para ampliar o grau de segurança do seu filho.
Ok, Itamar, muito obrigado pela sua participação. Lembrando sempre para você, consumidor, na hora de que for comprar o berço, avaliar se tem o selo do Inmetro. Com certeza, o governo do estado do Amazonas, através do IPEM, através do nosso presidente engenheiro Márcio Brito, agradece a essa oportunidade de disseminar mais algumas importantes informações que são muito vinculadas à saúde do consumidor e à sua segurança, e deixamos aí o nosso 0800 092 2020, que pode ser utilizado para um canal de dúvidas, reclamações, questionamentos, sugestões. Justamente esse leque é aberto para ofertar à sociedade um maior retorno na sua segurança, na sua saúde. Ok, Itamar, mais uma vez muito obrigada. E daí as informações para você na hora da segurança do seu bebê no berço, para que não aconteça um acidente grave com a sua criança. E no Amapá News, que começa às 13 horas, você vai conferir a seguinte notícia. Dia 17 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Macapá realiza a campanha de vacinação antirrábica. Essas e outras notícias logo mais no Amapá News às 13 horas. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.